Olá, boa noite. Boa noite, Fluidez, Karen, Angelita, Thelma, nossa, Jorge. Oi, Pri, boa noite. Oi, Adri, tudo bem? Maria Flor, boa noite, querida. Tudo certinho? Cláudia Furlan, boa noite. Sabrina, oi, querida. Que surpresa que você está aqui, que bacana. Oi, Aline, boa noite. Marcinha, boa noite, querida. Sim, de barba. Ângela Borges, boa noite. Você e Angelita eu já vi aqui também. Maena, boa noite. Ivana, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Oi, Elizabeth, tudo bem, querida? Oh, querida. Pati, boa noite. Nayara, seja bem-vinda, querida. E Meneghel, boa noite, querida. Ivana, boa noite. Elisa, vamos aguardar mais um pouco para que todas as pessoas cheguem. Eu acho que eu tô torto, não sei. Um dia ainda vou dar um jeito dessa coisa ser direita aqui. Que legal! Que bom, Sabrina. Cristiana, Rosângela e outras 10 pessoas. Lauro, meu irmão, sempre em prece, querido, sempre em prece. Passou umas pessoas que eu não vi aqui, Carolina, Iliette, Renata, do Canadá. Oi, querida. Sempre eu tenho que falar, né? Porque eu lembro. Maristela, boa noite, querida. Boa noite. Salve, Álvaro. Boa noite. Espero que você tenha visto ontem a palestra, Álvaro. Tininha Pires, boa noite, querida. Isabela, Pátia, Alexandre. Você vai voltar com suas palestras na comunhão? Não. Não, querida, não vou voltar. Joca, salve. Joca, peraí, deixa eu ver se é o qual é o Joca. Querido! Em preces pelo Joca, viu, querido? Vitória. Peraí, outra pessoa que passou aqui. Aninha, querida, saudade também. Família Baby Cross, boa noite. Verinha, queridos, boa noite. Jaime, salve meu irmão Jaime. Sandra, que bom, Álvaro, que você conseguiu. Olha, que bom, Ana. Que bom, Aninha. Que bom que foi bom para você. Boa noite, Raquel. Boa noite. Silvia, boa noite. Giane. Muitas pessoas, queridos. Vamos fazer. Rafinha, querida. Pois é, eu vou falar e eu vejo o nome e tenho que falar. Vamos fazer então, queridos, a nossa prece para que nós possamos estar presentes neste que eu considero, de todos os trabalhos que nós realizamos, sem dúvida, esse eu considero o mais importante. Convido então todos que possamos fechar os olhos, respirar fundo e vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui contigo e com os teus emissários. Agradecemos a oportunidade, Senhor, da equipe espiritual que se faz presente em cada um dos lares, já realizando a partir deste momento o atendimento necessário aos encarnados e desencarnados que porventura se encontrem presentes. Agradecemos essa oportunidade de refazimento, Mestre Jesus. Rogamos a Ti que tenha misericórdia das nossas imensas fraquezas e nossas imensas fragilidades, para que tenhamos a força, a coragem, a serenidade necessários para vencermos a nós mesmos, entendendo que, vencendo a nós mesmos, nós finalmente sentiremos nas nossas vidas a paz que Tu nos deixaste. E agora, Senhor, te pedimos, faça conosco a oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual maior
que coordena esse trabalho, em nome de cada equipe espiritual em cada um dos lares, em nome dos encarnados e desencarnados, Senhor. Nós damos iniciado o nosso culto do Evangelho do Lar da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Mestre Jesus. Que assim seja. Queridos, que assim seja. Que assim seja. Eu gostaria, salve-me isso, boa noite. Por favor, alguém pode me dizer... Oi, Juni. Boa noite, querida. Alguém pode me dizer somente se o volume está bom? Eu não sei se o volume está bom. Flavinha, bem-vinda. Só para saber. Jarlene, boa noite, querida. Pois é, o vício do mousse de chocolate, sem dúvida, é uma questão complexa. O som está bom? Camila já me falou. Deb, boa noite, querida. Vitória, ok, então, está ótimo. Gratidão, Maena. Queridos, a partir de agora, então, estaremos retirando os nossos comentários. Boa noite, Mariana. Que bom. Dê notícias. Queridos, antes de mais nada, uma pessoa fez uma pergunta, então já deixo falar novamente. Talvez eu tenha falado em alguma outra live, mas não aqui no nosso Evangelho do Lar. Eu não pretendo voltar a realizar palestras presenciais, nem na comunhão e provavelmente nenhum outro centro espírita, por uma única questão, queridos. Com o movimento da pandemia, acabou que eu fui trazendo para mim mesmo, fora das casas espíritas, um trabalho em que eu iniciei. Então, hoje em dia nós temos o culto do Evangelho no Lar na terça, temos o estudo de Hamed na quinta, temos o estudo de Joana na sexta. A partir de toda segunda, como foi há 2 semanas atrás, teremos toda segunda igualmente lives sobre autoestima. O que aconteceu? Quando surgiu o projeto que nós fomos convidados com a Leandra, nós já tínhamos nos comprometido com 2 palestras neste mês. Então, por isso que ontem foi segunda-feira, realizamos a palestra que já havíamos nos comprometido e daqui a 2 semanas teremos uma outra palestra numa segunda que já havíamos nos comprometido. No entanto, próxima segunda-feira teremos live com a Leandra. Isso quer dizer que eu terei live aqui segunda, terça, quinta e sexta. Sendo que as lives de quinta e sexta são de 2 horas de duração. Fora isso, nós temos as palestras que nós gravamos para o canal Espiritismo Raiz, que amanhã nós estaremos aqui colocando a palestra sobre o Espírito Verdade, que foi um estudo muito bacana que nós fizemos. E fora todas as outras palestras que estamos acabando fazendo ao redor, não só de Brasília, do Brasil, do mundo como um todo. Esse sábado, só estou esperando a confirmação, mas se eu não me engano está tudo certo para a nossa palestra na Irlanda, que teremos, lembrando que será em inglês. Então, eu vejo que eu fui por um outro caminho. A Comunhão Espírita tem muitos trabalhadores, ela não necessita, não precisa do Jack, e estamos bem aqui, estamos extremamente pacificados. O Jack, ele não precisa estar presente. Claro que é muito bom quando nós estamos presentes, mas aqui nós temos conseguido, creio, fazer um bom trabalho. Então, permaneceremos aqui com todas as nossas lives semanais, ok? Bem, vamos ao nosso culto do Evangelho. Para aqueles que só vêm aqui, que só estão aqui conosco no culto do Evangelho, às terças, eu peço perdão porque na terça-feira passada o cronômetro que eu deixo ligado no outro celular, ele saiu, ele desapareceu e eu fui falando sem ter noção das horas. E aí no final eu acabei fazendo o poema da gratidão, mas quando eu me dei conta, quando eu terminei o poema da gratidão, faltava somente, se eu não me engano, 40 segundos para terminar a live, porque quando eu terminei eu consegui trazer o cronômetro, abrir o cronômetro novamente, só faltavam 40 segundos, então peço desculpas, espero que hoje não aconteça isso, ok? Então vamos lá, queridos, nosso culto do Evangelho hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. Então, quem estiver com o Evangelho próximo a si, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas, item 12, a fé divina e a fé humana.
para que esse capítulo 19 tem uma questão muito interessante, é só um comentário teológico, dá tempo. No item 8, no meu evangelho e em todos os outros evangelhos que eu vi, talvez o seu não tenha isso, mas no capítulo 19, item 8, está escrito a parábola da figueira seca. E é muito interessante, porque Kardec utilizou uma tradução de seu tempo, do século XIX, de 150 anos atrás, ele utilizou aquela tradução, a tradução de Saci. E algumas questões dessa tradução que Kardec pegou, ela traziam um ou outro detalhe mais complexo. E o que ocorre? No capítulo 19, tem 8, está escrito parábola da figueira seca. Não é uma parábola. Não é uma parábola. É uma história vivenciada por Jesus. E aí, eu até uma vez entrei em contato com o pessoal da FEB, e eu falei, olha, não é parábola. Teologicamente falando, isto não é uma parábola, é um equívoco. Mas, como são muitas editoras que publicam, fica isso, parábola, mas não é uma parábola, é uma história que realmente aconteceu. Parábola é uma história que Jesus contava. Aqui não é parábola, é algo que realmente aconteceu, mas é só uma curiosidade teológica. Então vamos lá, capítulo 19, tem 12, creio que já, para quem estava com o evangelho já deu tempo de pegar, a fé divina e a fé humana. Eu não vou ler todo o texto, queridos, mas lerei somente algumas passagens e vamos fazer alguns comentários. Então já inicio no segundo parágrafo. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por estes mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que esta vontade pode realizar-se a si mesmo. E aqui eu já paro. Vamos ver, muitas das curas, quando as pessoas iam ao encontro de Jesus, ele perguntava o que a pessoa queria. E aí, o leproso, que eu fique limpo, segue, que eu veja. E geralmente Jesus falava uma de duas coisas ao fazer a cura. Ou ele dizia, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou ele vai dizer, a tua fé te curou. E isso é muito interessante. Jesus diz, a tua fé te curou. Ele não está dizendo, eu te curei. Ele não diz isso, ele fala, a tua fé te curou. Portanto, o que ocorre? Existia uma predisposição da pessoa para que a cura ocorresse. Isso é muito interessante. O que eram esses... Aí falando sobre os milagres de Jesus. O que eram estes milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então? Vamos ver a famosa passagem da mulher hemorroísa, Verônica, o nome dela era Verônica, para quem não sabe, e ela sabe que Jesus vai passar por um determinado local. Evangelho segundo, principalmente Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 39. Eu prefiro a passagem da mulher hemorroísa, eu prefiro a história que está em Marcos. Lembrando, não é a parábola da mulher hemorroísa, né? É a história, assim como aqui não é parábola da figueira seca. Existe a parábola da figueira, mas não é essa. Voltando agora para a mulher hemorroísa, e ela sabe que Jesus vai passar no local onde ela se encontra, onde ela sabia por onde Jesus ia passar. O nome dessa moça era Verônica, e ela sofria uma hemorragia contínua desde os 12 anos de idade. E, portanto, ela era considerada impura, mais do que impura, amaldiçoada. Porque no tempo de Jesus, na religião judaica, a mulher, quando estava no seu período de menstruação, ela era considerada impura. Tanto que as mulheres mais religiosas, após o período da menstruação, elas tinham que fazer a ablução nas águas, mergulho nas águas, que era o que João Batista fazia, que era o chamado batismo. O que a gente chama de batismo é tevilá em hebraico, tevilá com V.
Na verdade, era algo extremamente comum em todos os religiosos mais ortodoxos. E as mulheres faziam esse ritual do mergulho na água, porque era um ritual de purificação. E era isso que João Batista fazia. Ele não fazia com o intuito de remissão de pecados. Isso não existe na teologia judaica. É simples assim. Existe um ritual de purificação. Remissão de pecados com batismo, desculpe, isto não é judaísmo, isto não é religião de Jesus. Mas é só uma outra curiosidade teológica. E aqui nós vamos. Então ela tem uma ideia. Então essa mulher, como ela padecia do fluxo sanguíneo desde os 12 anos, fazia 12 anos que ela sofria do fluxo sanguíneo constante, e ela era considerada impura, porque ela estava sempre como se estivesse num período de menstruação, mas é pior, ela era considerada amaldiçoada por Deus, porque ela estava constantemente impura. Então a mulher naquele tempo, ela não poderia se aproximar dos homens, não poderia tocar determinados objetos, não poderia fazer comida, muitas coisas, e ela era considerada desse jeito. E algo ocorre a ela. Ela vai dizer: se eu somente tocar em suas vestes, ficarei curada. No livro A Gênese, capítulo 15, item 10, me veio à memória agora, Kardec vai dizer que essa foi a única cura que Jesus não realizou, de verdade, curiosamente, né? E é isso mesmo, porque ela tem uma ideia fixa: se eu somente tocar em suas roupas, ficarei curado. E Jesus está passando e tem uma multidão ao redor dele. Ele está indo na casa de Jairo, príncipe da sinagoga, o principal da sinagoga, para curar a filha dele, que as pessoas acham que o nome dela é Talita, né? Muitas mulheres têm o nome de Talita por causa da Talita do Novo Testamento, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 39 e 41. Mas não é. Talita quer dizer menina em hebraico. Menino é Talit e menina Talita. Ou Yeled ou Yalda, menino e menina. Então era menina. Então ele vai falar: menina, levanta, Talita, cumi. Cumi quer dizer se levante, que também quer dizer ressurreição, mas ele diz, ela não está morta, ela só está, ele explica, ela não está morta. Então eram questões, não vamos entrar aqui nas questões fisiológicas disso, da doença, mas ele fala, Talita cumi, menina, levanta, e muitas pessoas acham que Talita é um nome, não é, enfim. Então ele estava indo para a casa de Jairo, e ela se coloca no meio do caminho, e uma multidão cerca Jesus, e de repente, Jesus para e fala: quem me tocou? E os apóstolos ficam chocados com isso. Eles falam: mestre, todos te tocam, é uma multidão ao seu redor. Ele fala: não, alguém me tocou, pois de mim saiu uma virtude. E ele para. E aí então aquela mulher que todos conheciam, sabiam quem era, Verônica, já falamos o nome dela. Como é que você sabe o nome dela? Porque está em escritos apócrifos de Pilatos, por incrível que possa parecer. E igualmente está no livro Primícias do Reino, eu não vou me lembrar agora o capítulo, mas também está no livro Primícias do Reino. Então, ela se levanta e fala: fui eu. E ele fala: grande é a tua fé, e ela te curou. Essa mulher, Verônica, ela vai ficar muito mais famosa, não somente por esta atitude dela ter sido a única mulher que ela retira, a fé dela era tamanha que ela retira de Jesus as energias necessárias para se autocurar. Esse era o tamanho da fé dela. Ela não vai ter... Todo mundo ia, me cura, as pessoas faziam fila para que Jesus as curasse. Ela não faz isso. Ela fala: se somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. E o poder é tamanho que ela, ao tocar na roupa do Cristo, ela consegue, pela fé dela, pela força de vontade, retirar do Cristo as energias para se curar. O tempo passa e vamos ver então uma sexta-feira, aproximadamente 9 horas da manhã, um homem passa em meio à multidão, extremamente ensanguentado, carregando a trave vertical para que fosse mais à frente colocado na trave horizontal que já existia para formar a cruz. Trazia uma coroa de espinhos na cabeça. Extremamente fraco, havia sido torturado. E em um certo momento, ele tomba ao peso de uma cruz. No meio da multidão, então, uma mulher se destaca, vai até ele e seca o seu rosto envolto em sangue, suor e lágrimas, literalmente.
Mais tarde, essa mulher se dá conta que o rosto deste homem ficou gravado no lençol, no pano de linho. Essa mulher foi Verônica. E esse sudário existe até hoje. Existem 3 sudários: o sudário de Turim, de Manopelo, de Oviedo. O de Oviedo eu estive lá. E o rosto destes 3 sudários, você sobrepondo um em cima do outro, pertencem à mesma pessoa. E, enfim, não é nosso intuito aqui, mas eu acabei me lembrando de Verônica, já me emocionei. Vamos voltar então. Mas é muito bacana. Enfim. Ele vai falar então aqui, voltando, vamos aterrissar novamente. Vamos lá. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades. Ele vai explicar agora o que é fé humana ou fé divina. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. Então vai dizer então que o homem que ele tem fé, um homem de gênio, e ele está em busca de algo, ele acredita nele mesmo que ele tem essa capacidade de triunfar naquele projeto, naquele empreendimento. E mais à frente vai falar, essa é a fé humana, fé em si próprio. E mais à frente, o homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda nesse caso se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim, não há mais inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Não há mais inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Exatamente isso é a resposta da questão 469 do Livro dos Espíritos. Como pode o homem... A resposta é que através das boas atitudes ele vai atrair para si o concurso dos bons espíritos. E finalmente, então, terminando, é a última frase, é o último parágrafo. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Vamos prestar atenção no que ele nos diz agora. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Vejam que o Espírito Protetor, uma mensagem dos Espíritos, ele está dizendo aqui que nós precisamos exercer a força da nossa vontade. É pelo poder da vontade. E é claro que às vezes você fala, não, Jack, mas eu me esforço e as coisas não saem como eu quero, as coisas não saem como eu esperaria. Como é que é isso? Tudo é necessário na nossa vida, queridos, é necessário perseverança. Na nossa vida é necessário perseverança. Esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito importante. Nós precisamos entender que nós vamos ter tanta ajuda da espiritualidade maior quanto nós mostrarmos a espiritualidade maior que nós estamos nos esforçando. Muitas vezes, e eu falei isso na live sobre crenças limitantes, eu acho que já deve ter um mês aquela live. Às vezes nós crescemos ouvindo coisas de nossos pais que nós trazemos aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Então, muitas vezes nós acreditamos, nos ensinaram, nos mostraram, nos disseram que a gente não tinha capacidade, que a gente não ia conseguir, que a gente nunca ia ser nada na vida, que a gente nunca ia encontrar alguém que valesse a pena amar, que a gente não ia ser amado. Em todas as questões. Todas as questões. E aí nós crescemos muitas vezes acreditando naquilo, o que é muito complicado.
Querem ver uma... Lá vai o Jack dar um testemunho pessoal. Eu era criança, eu devia ter, creio, uns 5 ou 6 anos, uns 6 anos. E eu sempre fui uma criança muito magra, muito magra. Sempre fui muito magro. Até minha mãe desencarnar, quando eu tinha 12 anos, eu era uma criança muito magra. E tinha problemas, eu acho que de alergia, então eu tinha que tomar injeção, fazer natação, mas sempre fui muito magro. E eu me lembro como se fosse hoje, eu segurando na mãozinha da minha mãe, aí a vizinha lá de casa chegou para minha mãe, e na live de ontem eu falei isso, é muito curioso que às vezes os adultos falam acreditando que as crianças que estão perto são deficientes auditivos ou visuais, que não estão escutando o que o que os adultos falam ou que não estão vendo o que os adultos falam. E foi o caso dessa moça. Ela chegou para minha mãe, olhou para mim e falou para minha mãe assim: Nossa, mas ele está tão magrinho, ele está doente. É algo que eu trago até hoje. Até hoje eu trago isso. Até hoje eu trago isso. Então, na verdade, não me tornei. Eu não tenho a postura física que eu tenho hoje por causa dessa afirmativa. Não, não foi por causa disso. Mas eu trago até hoje, eu lembro disso até hoje. É muito curioso, é muito curioso. Então, às vezes, nós trazemos na nossa vida adulta, a gente não acredita que a gente seja capaz disto ou daquilo, ou às vezes os pais fazem, mas você não se esforça e você cresce acreditando que você não se esforça, que você não tem capacidade para se esforçar. Nós podemos realizar. Está dito aqui, né? Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 30. Não. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 31 a 34. E Jesus vai dizer: Vós sois deuses. E está escrito na lei que todo aquele que faz a vontade do Pai é Deus. Ele está se referindo ao Salmo 82, em que é dito, o salmista diz: Vós sois deuses. E não existe a frase de Jesus dizendo: Podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Teologicamente falando, essa frase não existe no Novo Testamento. É algo que ficou no inconsciente popular por causa de uma ou outra passagem. As pessoas acreditam que Jesus falou. Não existe essa passagem, mas, sem dúvida, no capítulo 17 de Mateus, lá para o versículo 31, ele vai dizer que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. Isso ele realmente fala. Precisamos entender que quanto mais eu vibrar, quanto mais eu acreditar em mim, antes de mais nada eu preciso acreditar em mim, quanto mais eu tiver acreditar em mim, quanto mais eu me esforçar para que algo dê certo, cada vez mais eu vou atrair para mim o quê? O concurso dos bons espíritos, e vou retirar de mim mesmo a energia necessária, e não sou eu que está dizendo. É o que o Espírito diz. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que ateus chamam de prodígios. E nós vamos ver então, muitas vezes, os famosos milagres da fé. Pessoas que têm tamanha fé que, através da oração, elas se autocuram ou curam outra pessoa. E é claro, sim, existe muito charlatanismo nisso, mas precisamos entender que existem muitos fatos verdadeiros. Efetivamente, eu não posso dizer porque eu nunca vi, nunca conheci, nunca estudei, mas sim, é claro que é possível. Se não fosse possível, por exemplo, se uma pessoa ela me pede uma prece, por que uma pessoa pede para que eu faça uma prece? Porque de alguma forma a pessoa acredita que a irradiação que eu vou fazer vai chegar até a pessoa a qual a prece é dirigida e que de alguma forma vai fazer bem a ela. Esse é o ponto, né? Então, nós temos essa energia dentro de nós. Quanto mais nós utilizarmos dessa energia, quanto mais nós trabalhamos, mais ela se potencializa. Quanto mais ela se potencializa, sem dúvida alguma, somos capazes sim de realizar verdadeiros prodígios, até mesmo da autocura. Não são poucos os relatos, me lembrei agora do relato de Luiz Rey, que se não me engano ela tinha câncer, e ela, através da meditação, do pensamento positivo, da elevação da sua vibração, da sua sintonia, ela cura a si mesma. E não são poucos os casos, são muitos os casos que isso ocorre. Ou seja, com o poder da sua mente, quanto mais você se esforça, não somente você, mas aí mais você vai atrair o concurso dos bons espíritos, e essa energia, então, tem capacidade que nós mesmos ainda não conhecemos.
corretamente, né? Essas energias que a verdade, queridos, é que nós conhecemos muito pouco a respeito do mundo invisível que nos cerca. Claro que temos a física quântica se fazendo presente e tantas outras questões, a energia, por exemplo, o Reiki, tantas questões que estão surgindo, que é exatamente falando de energia, né? E não somente religião ou terapias, mas correntes espiritualistas, né? O poder do agora, o segredo, quem somos nós, tantos livros de autoajuda que eles vão trazer exatamente isso. Você se torna aquilo que você vibra. Você atrai aquilo que você vibra. O que você pensa, o que você assiste, o que você ouve, o que você fala, o que você faz, vai te colocar neste padrão vibratório ou neste. Quem determina é você. E quanto mais você estiver nesse ou nesse, mais você vai ter um padrão de comportamento coerente com este ou com este. Como é que a gente faz para subir? Mateus 26:41. Vigia e ora. Mas só vigilância e só oração não é o suficiente. Não adianta só ficar rezando. Sem dúvida alguma. A vigilância ela vai nos levar à atitude. Ou seja, eu me conscientizo, eu me permaneço vigilante para que esta ou aquela atitude eu não quero mais fazer e a partir daí eu passo a tomar as ações necessárias. E às vezes pode ser que num primeiro momento não seja tão fácil, sem dúvida alguma, porque veja, você pode estar vivendo neste mesmo padrão há muito tempo, esse padrão de comportamento, e você modificar, ressignificar, transformar esse padrão de comportamento em um padrão de comportamento mais, padrão de comportamento melhor, sem dúvida não é do dia para a noite, sem dúvida que não, sem dúvida que não, mas uma coisa é certa, podemos nos esforçar, queridos. Todos nós podemos buscar a nossa melhoria pessoal, sem sombra de dúvida. Eu vou hoje terminar a nossa explanação um pouco mais cedo, que semana passada acabou que eu me atropelei no tempo e hoje eu não quero atropelar o nosso tempo. Então, acreditemos, tenhamos a certeza absoluta. Quando eu acredito em mim mesmo, eu atraio para mim as energias necessárias para eu fazer aquilo a que eu me proponho. Esse é um ponto. E o segundo ponto, quanto mais eu vibrar no bem, quanto eu mais estiver nesse esforço, mais eu vou angariar, trazer para o meu lado a companhia da espiritualidade maior. Ok? Vamos então dar 2 minutinhos para que as pessoas possam pegar a sua água para fluidificar. Quem quiser, coloque fone de ouvido, avise a família para que você vai ficar um pouquinho quietinho agora. Nós temos a live de segunda, temos a live de hoje, temos a live de quinta, temos a live de sexta. Toda semana temos várias lives, mas sem sombra de dúvida, como eu falei bem no início do nosso trabalho, para mim, de todos os trabalhos que são realizados, o de hoje é o mais importante. Sem sombra de dúvida, porque é o culto do Evangelho no lar. Então, é uma equipe espiritual que, logo no início, ela se juntou a nós, e ela coordenada do mais alto, e sem dúvida que nesses evangelhos que nós realizamos, quem sabe os famosos prodígios possam ocorrer na vida de todos nós, porque todos nós precisamos de pequenos milagres na nossa existência. Vamos então começar a nos acalmar. Eu vou aguardar mais um minutinho, exato, mais um minutinho, para que nós possamos dar início então ao nosso momento de meditação guiada, o relaxamento induzido, passe. Sempre que nós nos propomos, queridos, a realizar o Evangelho toda semana, no mesmo horário, cada vez nós vamos trazendo para nós, para a nossa casa, para o nosso lar, a companhia de mais e mais amigos da espiritualidade maior. Vamos então, quem quiser já comece. Quem puder deitar é ainda melhor. Quem não puder, permaneça então sentado. Mas já vamos começar a fazer uma respiração profunda. Nos centrar mais
nesse momento que nós nos encontramos. Nossa, acho que ficou escuro, né? Convido a todos, então, que a partir deste momento, feche os olhos, faça uma respiração profunda, respire profundamente. Pode ser pelo nariz e pela boca, da forma como você se sentir mais confortável. E tome consciência neste momento do seu corpo. Tome consciência do peso da sua cabeça. Tome consciência das suas costas deitada na cama ou encostada na cadeira. Tome consciência de seu tronco. Tome consciência dos seus braços. Tome consciência do seu peso em cima, sentado na cadeira ou na cama, deitado. Tome consciência das suas pernas. Tome consciência dos seus pés. A partir de agora, procure não abrir mais os olhos. Este é um presente que você está dando para você mesmo. E agora, lentamente, o mais lentamente que puder, mova os dedos dos pés, pare de mover e envie um comando mental. Relaxe. A partir de agora, procure não movimentar mais nenhuma parte de seu corpo. Relaxe os dedos dos pés. Relaxe a planta dos pés. Relaxe os calcanhares. Relaxe o peito dos pés. Relaxe os tornozelos. Relaxe as batatas da perna. Relaxe a parte da frente do joelho. Relaxe a parte de trás do joelho. Relaxe a parte da frente das coxas. Relaxe a parte de trás das coxas. Relaxe os glúteos. Relaxe toda a sua área genésica. Faça uma respiração profunda e amplie ainda mais a sensação de paz e serenidade que começa a tomar conta de você. Leve sua atenção agora para os músculos abdominais e relaxe completamente os músculos abdominais. Relaxe a base da sua coluna, a lombar. Relaxe completamente a sua lombar e mentalmente vá relaxando vértebra por vértebra de toda a sua coluna. Relaxe vértebra por vértebra até chegar à sua nuca e relaxe completamente a sua nuca. Relaxe os músculos das costas. Leve sua atenção agora para os músculos peitorais e relaxe os músculos peitorais. Relaxe a parte da frente dos ombros, a parte lateral dos ombros. Relaxe a parte de trás dos ombros. Relaxe esta musculatura que vai do ombro até o pescoço. Relaxe completamente estes músculos. Relaxe a parte de trás dos seus braços, os tríceps.
Relaxa a parte da frente dos seus braços, os bíceps. Relaxe os cotovelos, relaxe os antebraços, relaxe a palma das mãos, relaxe os dedos das mãos. Faça uma nova respiração profunda e amplie ainda mais esta sensação de paz, de serenidade que toma conta de você. Leve sua atenção agora para o seu pescoço e relaxe completamente o seu pescoço. Relaxe o seu queixo, relaxe os seus lábios, relaxe a sua língua, relaxe a mandíbula, relaxe as maçãs do rosto, relaxe o nariz, relaxe os seus olhos, suas pálpebras, relaxe as suas sobrancelhas, relaxe completamente a sua testa, o couro cabeludo, até as orelhas. Mais uma vez, leve a sua atenção para a sua nuca e relaxe ainda mais a sua nuca. Faça uma nova respiração profunda e sinta-se neste momento completamente relaxado. Caso você não esteja mais sentindo o seu corpo, não se preocupe. Esta é uma sensação que pode ocorrer e não causa nenhum dano. Sinta-se em paz. Imagine o seu coração batendo mais devagar, bombeando sangue com serenidade, com tranquilidade. Faça uma respiração profunda. Imagine o seu pulmão se enchendo na sua completude de ar puro. Imagine que ao respirar, adentra o seu organismo o ar mais límpido que puder. Imagine um ar azul adentrando todo o seu organismo pelos pulmões. E quando você expira um ar que é mais cinza, levando todas as impurezas do seu organismo. Neste momento, neste estado de relaxamento, permita que, primeiramente, a espiritualidade possa fazer uma limpeza no seu lar. Imagine, então, que esta equipe espiritual ela vai passando cômodo por cômodo da sua casa, limpando. Imagine que a cada novo cômodo que a equipe espiritual adentra, fica ali impregnado uma luz azul, que purifica, que limpa, que dá brilho, que retira todas as energias negativas. E se porventura, no seu lar nesse momento, tivermos alguma companhia espiritual que não seja devida para estar ali, a equipe espiritual, com todo o respeito necessário, convida este irmão para que ele possa ser esclarecido, fortalecido e levado aos postos de socorro do mais alto para ali ser cuidado. Então, toda a companhia espiritual que não seja para estar no seu lar nesse momento, esses irmãos são convidados, amorosamente, mas com a firmeza necessária, a se retirarem. Imagine então que o seu lar ele vai ficando com esta tonalidade azul em cada cômodo que a espiritualidade adentra e ela faz essa limpeza. E todas as energias negativas, tudo que não é bom é retirado, é limpo e no local fica exatamente este ar azul que chega a ser quase palpável.
Nesse momento, então, faça uma nova respiração profunda e permita que o seu anjo da guarda e mais alguém da equipe espiritual que possam lhe dar o passe tão necessário. Primeiramente, então, o passe dispersivo para retirar do seu organismo, do seu psiquismo, todas as energias negativas, todos os pensamentos ruins. Eles vão retirando, vão fazendo uma limpeza. E essa energia negativa, que ela é cinza, ela vai sendo tirada como se fosse uma sujeira muito grossa. E ao dar o passe dispersivo, eles vão retirando toda essa energia negativa. E agora então, eles dão um passe que fortalece, que equilibra, que harmoniza, doando energias benéficas a cada um. E essas energias então vão adentrando o seu organismo pelo topo da cabeça e vão preenchendo todo o seu corpo físico e psíquico. E a mesma energia azul é uma energia azul que vai invadindo todo o seu organismo e vai te transmitindo ainda mais paz, tranquilidade, serenidade. E sem dúvida que neste momento a espiritualidade maior, ela concentra mais as suas energias, quem sabe em um ou outro ponto que você necessite. Quem sabe uma dor, um machucado, alguma doença em algum órgão. E ali então a espiritualidade maior faz uma doação maior de energias para que possa, quem sabe, auxiliar no processo de cura. Neste momento, então, aproveitando a equipe espiritual e seu anjo da guarda, mentalmente, faça uma pergunta ao seu anjo da guarda, algo que você queira saber, algum desafio que esteja enfrentando, alguma dúvida que você tenha, algum esclarecimento. Mentalmente faça a pergunta, tenha certeza que ele consegue captar o seu pensamento por se tratar de um espírito mais evoluído. E tenha certeza que ainda que ele não te diga agora o que você deve fazer, se você se mantiver neste mesmo padrão vibratório até o momento do sono físico, ele se fará presente. Exatamente porque hoje, o dia do culto do Evangelho no Lar, é um dia que todos nós conseguimos vibrar ainda mais alto, ainda melhor, nos aproximarmos ainda mais da espiritualidade maior. E eles se aproveitam então deste momento para nos esclarecer, nos consolar, nos fortalecer. E ao acordar, ainda que você não se lembre, tenha certeza, a sua alma guardou a informação e virá até você através de insights, através de inspirações, intuições, de alguma forma que você não vai conseguir racionalizar. Você vai saber que caminho deve tomar. Em outras ocasiões, agora mesmo neste momento, ele pode lhe responder. Portanto, tenha ouvidos de ouvir. Permaneça de olhos fechados e mentalmente agora repita as afirmações que aqui serão ditas. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito como eu sou. Eu me aceito como eu sou. Eu me esforço constantemente para ser melhor. Eu me esforço constantemente para ser melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. A cada dia da minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. Eu
aceito o meu semelhante. Eu aceito o meu semelhante. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Deus está sempre comigo. Deus, meu Pai, está sempre comigo. Deus ouve as minhas preces. Deus, meu Pai, ouve as minhas preces. Deus me ajuda a ser melhor. Deus, meu Pai, me ajuda a ser melhor. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu me amo e amo também o meu semelhante. Eu mereço ser amado. Eu mereço ser amado. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores pessoas e as melhores coisas. Eu sempre atraio para a minha vida as melhores pessoas e as melhores coisas. Permaneça neste momento, desta forma, e nos lembremos, queridos, conforme nos diz Paulo na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças. Seja grato por tudo. Nesse sentido, nos lembremos agora do poema de Amélia Rodrigues, em que estaremos aqui parafraseando. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste. Muito obrigado pelas alegrias de que possuímos, por tudo aquilo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil. Obrigado por suas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que contemplam toda a beleza e se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E aos que perderam a visão, por eles ouso pedir ao teu nobre coração, pois eu sei que depois desta vida, além da morte, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu sublime nome posso escutar, e assim, quem sabe, aprender a amar. Ouvidos que ouvem a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, no lamento do canto do vento no galho do almeiro, nas lágrimas doridas do mundo inteiro, na voz longínqua do cancioneiro. E assim, pelos surdos quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, e pela voz que ama, que canta, que declama, que proclama, pela voz que ensina, pela voz que ilumina. Obrigado, Senhor, pela minha voz que me leva a palestrar, e assim, quem sabe, a mim e ao próximo conseguir esclarecer, consolar, fortalecer e transformar. Pela voz dos que falam de amor, muito obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar, e sequer seu nome podem pronunciar. Eles vivem atormentados na fazia, eles não cantam de noite, não cantam de dia.
Eu suplico por eles, porque eu sei que mais tarde, depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a falar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos que são alavancas de amor no teu processo de redenção. Obrigado pela mão que acolhe, pela mão que socorre. Mão que acena a deuses, mão que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Obrigado, Senhor, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgia, de psicografia. Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a marchar, ereto, firme, sem vacilar, pés da renúncia, que caminham humildes e nobres sem reclamar. E os feridos, os amputados, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino após a lida, nesta dolorosa vida, eles voltaram a bailar, e as suas mãos em transportes sublimes, outros braços a afagar. Obrigado, por fim, pelo meu lar. Um recanto de paz, uma escola de amor, uma mansão de glória, um pequeno quartinho, um palácio, uma tapera, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for, mas que nele exista a figura de amor. Amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão, alguém que nos dê a mão, ao menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me abrigar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei, muito pelo contrário eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Permaneçam de olhos fechados, gratos pela equipe espiritual que se faz presente na casa de cada um, dando as energias necessárias para mais uma semana de caminhada, de peregrinação no planeta Terra. E agora, lentamente, o mais lentamente que puder, mova os dedos dos pés, os dedos das mãos, para aqueles que quiserem retornar, e sutilmente vão despertando cada parte de seu organismo. Não abra os olhos ainda. Vai despertando cada parte. As mãos, os pés, os antebraços, os braços, as pernas. Vá agora se movimentando. Espreguice. Caso você esteja deitado, rola para um lado, rola para o outro. Desperte novamente o seu organismo e somente por final, somente no fim, abra os olhos e retorne. Retorne em paz, retorne tranquilo, retorne tranquila. Faltando ainda 1 minuto e meio para o término de nosso culto. Extremamente agradecidos a todos. Amanhã não teremos live, estaremos gravando palestra, mas sim, na quinta-feira estaremos aqui de volta com o nosso estudo de Hamed. Este momento, queridos, é muito especial. Procurem permanecer neste padrão vibratório, nesta sintonia. Aos que puderem dormir o quanto antes, ainda melhor, para aproveitar toda a espiritualidade que se faz presente, para que possa cada um de nós ter as suas questões mais esclarecidas, mais fortalecidas, para que saibamos, quem sabe, os caminhos que nós devemos tomar pela serenidade, pela fé, pela resignação, pela obediência. Faltando 40 minutos para terminar, eu deixo aqui a minha gratidão imensa, queridos, a minha gratidão profunda pela presença de cada um de vocês. Porque vocês estarem aqui é o motivo de eu estar aqui. E quando eu me encontro aqui falando em nome do Cristo, eu reconheço o espírito que atualmente está ocupando este organismo com este nome chamado de Jack.
Gratidão imensa a todos, gratidão imensa a todos. E a paz que existe em mim, eu desejo, eu dedico.